Nós queremos convidar agora as crianças a virem à frente. Nós costumamos sempre dar uma palavrinha para as crianças relacionada com o tema do sermão. Então, vamos chegar. Hoje eu quero falar de dois bichos horríveis, dos mais horríveis que existem no mundo. Tá bom? O pessoal ali da mídia está pronto aí para... Ok. Quando eu disser. Gente, eu quero falar para vocês hoje de dois bichos terríveis. Um é o piolho e o outro é a mosca. Vou começar com o piolho. Dá uma olhadinha direitinho. Vocês estão vendo aí um piolho? Coisa nojenta, né? Olha, o piolho tem 6 pernas e ele tem 2 garras na frente ali. É um dos animais menores que existe. Ele não voa, ele vive um dia, às vezes 2 dias, e ele come sangue, pele, cabelo. Está vendo aquelas garras ali? Para pendurar no cabelo. E a mordida deles é muito forte. Aqui na Flórida, onde a gente mora, durante o período escolar, sempre tem praga de piolho, às vezes. E às vezes, quando bate no cabelo, é muito difícil arrancar. Me lembro de minha mãe catando piolho assim, ó, matando piolho, assim. E é um bicho que dói e é muito nojento mesmo, né? Algum de vocês já teve piolho? Não responda não, porque dá vergonha, dá vergonha. Já? Tá bom, na escola, tá. O outro bicho terrível é a mosca, olha lá. Você sabe que elas são da família dos insetos Diptera, que significa que só tem 2 asas. Elas voam com 2 asas. Elas têm a cabeça, o tórax e o abdômen. E elas comem, olha só, eu vou dizer a palavra aqui. Elas comem cocô, cadáver, pele de animal morto, a fruta podre e... Elas são terríveis para transmitir doença e elas colocam ovos em ferida aberta de animal. É um negócio. Agora, imagine se de repente a gente tivesse uma praga onde o mundo ficasse coberto de piolho e depois de mosca. O que é que vocês acham disso? Terrível, né? Coisinhas pequenininhas, mas foi o que Deus usou para derrubar o homem mais poderoso do Antigo Oriente. Deus usou esses 2 animaizinhos, esses 2 insetos, para quebrar o homem mais poderoso daquela época, que era Faraó. Vocês vão ouvir a história na pregação que vem em seguida, tá bom? Vamos orar? Você já viu uma mosca? Tá certo. Foi, né? Vamos orar? Nosso Deus, Tu és o Deus que ages e usas o que o Senhor deseja para cumprir os seus planos, até piolhos e moscas. E nós sabemos disso e nós queremos admitir que Tu és Deus. E nós pedimos misericórdia para nós, que o Senhor nos livre do mal, nos ajuda a Te temer e Te obedecer. E dá graça agora na exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem voltar para os seus lugares. Uma orientação para as famílias: durante o culto nós mantemos nossos filhos conosco e nós pedimos que você, o quanto possível, os mantenha quietinhos. Se por acaso a criança começar a ficar incomodada e a chorar alto e gritar, nós temos ali o crying room, não é? Que é o lugar do choro. Você pode sair um pouquinho com ela até ela se acalmar e você retorna, porque nós queremos que elas participem do culto. Mas precisamos também ter um ambiente de mais tranquilidade em que a palavra de Deus possa ser pregada e ouvida. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Êxodo e agora nós vamos para a 3ª e a 4ª pragas, que são as pragas do piolho e das moscas. Abra sua Bíblia em Êxodo 8, nós vamos do verso 16 a 32. Eu vou fazer a leitura à medida que a exposição vai acontecendo. A exposição do texto vai acontecendo. Vamos orar? Pai, pedimos agora a Tua bênção para a exposição da Tua palavra
que nós possamos aprender, crescer, ser instruídos na Tua vontade para nós. Queremos viver nesse mundo de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós vimos como Deus ordenou que Moisés e Arão fossem até o faraó e libertasse o povo hebreu que já estava cativo há 400 anos lá. Deus chamava o povo para adorá-lo e para servi-lo, e Faraó não queria deixar o povo sair. Moisés primeiro fez a praga, ou trouxe a praga de transformar as águas do Egito em sangue, a começar do rio Nilo. Faraó endureceu o coração e disse que não deixaria o povo ir. Deus mandou Moisés e Arão de volta. A segunda praga veio, eram sapos, rãs, gia, perereca por toda a terra do Egito. Mesmo assim, Faraó endureceu o coração e não deixou ir. Agora, Deus manda Moisés e Arão pela terceira vez falar com Faraó para deixar o seu povo ir. E nós temos o relato de como 2 pragas vieram e ainda assim Faraó endureceu o seu coração. Tudo isso preparando o caminho para a última praga, que é a morte dos primogênitos e a celebração do Êxodo, que é a Páscoa, sinalizada pela Páscoa. Muito bem, vamos ver primeiro aqui a ordem de Deus de trazer os piolhos, aqueles piolhos, sobre a terra do Egito. Capítulo 8, do verso 16 até o verso 17. Disse o Senhor a Moisés, acompanhe a leitura. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão, feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Há uma dificuldade aqui no texto hebraico com a palavra piolho. Pode significar um mosquito tipo muriçoca ou pernilongo, ou pode significar piolho. Nós vamos seguir aqui a opção da Almeida atualizada, a Nova Almeida atualizada, que traduziu como piolho e que se encaixa muito bem no que a gente conhece da ferocidade desses pequenos bichinhos, especialmente no Antigo Oriente. Embora não esteja dito aqui, é possível que Moisés já tenha ido ao faraó mais uma vez e ter sido rejeitado. Então Deus manda que Arão, que era o porta-voz de Moisés, estendesse o bordão, aquele cajado que Deus havia mandado que Moisés trouxesse, com o qual Moisés tinha feito vários sinais. Arão devia bater no pó da terra e de lá sairia milhões, bilhões de piolhos, uma infestação na verdade. E isso está no verso 16. E no verso 17 nós lemos que Arão obedeceu, ele feriu a terra com o bordão, e diz aí que muitos piolhos vieram sobre homens e gado. Vocês imaginam, vocês viram a pequena ilustração que eu fiz para as crianças do que é esse piolho, esse bicho, não é? Como ele pode ser doloroso, nojento. Imagine o pó da terra se transformar em piolhos, em muitos, milhares, milhões deles. E eles atacaram não somente os homens, mas também todos os animais, não pouparam ninguém, cobriram tudo. Veja agora do verso 18 a 19, qual foi a reação daqueles bruxos que estavam na corte de Faraó e que nós sabemos pelo relato de Paulo na segunda carta a Timóteo, que eram chamados de Janes e Jambres. Esses 2 mágicos de Faraó que já tinham também imitado as pragas anteriores. Eles também transformaram água em sangue e eles também fizeram aparecer rãs. E agora eles se deparam com mais essa praga e eles vão tentar repetir a mesma coisa. A ideia era o seguinte: se nós conseguirmos fazer com que apareçam piolhos do pó da terra, o Deus de Moisés e de Arão vai ficar desmoralizado, porque o que é que eles fazem que os nossos deuses não fazem também?
E eles então tentam imitar. Vejam aí do verso 18 a 19. Fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. Não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Como das outras vezes, os magos tentaram, usando bruxaria, feitiçaria, e nós não podemos desprezar ou menosprezar esses poderes ocultos. Eles são muito reais, eles são verdadeiros, existem de fato demônios que são capazes de simular a obra de Deus. No livro de Apocalipse nós lemos a respeito de demônios que são operadores de sinais, e com certeza eles estavam por detrás de toda a arte mágica, bruxaria praticada no Egito. Esses dois magos ou bruxos, eles serviam lá na corte diante de Faraó. Era muito comum naquela época que os reis, eles consultassem os deuses antes de tomar uma decisão, antes de ir para a guerra. E Janes e Jambres eram os conselheiros do rei, eram o conselheiro de Faraó. Então, quando eles viram a praga, viram a infestação de piolhos, então eles se propuseram a fazer a mesma coisa. Mas diz aqui o texto que isso eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Provavelmente Deus impediu que eles fizessem isso para mostrar a superioridade de Deus sobre os deuses do Egito. E esses magos, eles reconheceram que havia algo sobrenatural por detrás daquilo que havia acabado de acontecer. E eles se viraram para Faraó e disseram: isso é o dedo de Deus. Ou seja, isso é feitura do Deus de Moisés e de Arão. Isso aqui mostra que de fato existe uma divindade poderosa por detrás deles. Lembrem que Faraó era considerado como Deus. Ele era o Deus maior do Egito, ele era a mão de Deus. Então tem uma ironia aqui quando os magos dizem: isso aqui é o dedo de Deus. Eles estão falando com muita reserva diante de Faraó, que era considerado como Deus, a mão de Deus. Estão dizendo: olha, isso aqui é o dedo de Deus, o Senhor é a mão de Deus, não é? Mas isso aqui é o dedo de Deus, o Deus dos hebreus é que fez isso aqui. Gente, essa admissão é extraordinária. Eles perceberam que de fato havia verdade naquilo que Moisés estava falando. É disso aqui que Paulo se refere lá em 2 Timóteo 3, de 8 a 9, quando ele diz o seguinte: do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes, ele está falando dos falsos profetas, resistem à verdade, mas eles não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Ou seja, eles eram falsos magos, eles não tinham realmente poder, era tudo engano, enfim. Ficou claro com esse episódio dos piolhos que o Deus deles e o poder deles, de fato, não tinha comparação com o poder de Deus. E eles disseram a Faraó isso aí. Agora, apesar do testemunho dos seus magos, Faraó não atendeu à ordem de Deus de deixar sair o seu povo. Veja aí o final do verso 19. Porém, mesmo diante daquilo que os magos estavam dizendo, o coração de Faraó se endureceu. O coração de Faraó se endureceu. Ele fechou o seu coração. A teimosia dele dominou a sua vontade, o seu orgulho impediu que ele cresça. Como acontece com muita gente, diante das evidências claras de que o cristianismo é verdade, diante das evidências claras que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que esteve aqui nesse mundo, que ressuscitou dos mortos, diante das evidências claras que existe um Deus que conhece todas as coisas, as pessoas, por orgulho, endurecem o seu coração. Diante de evidências claras, elas fecham o seu coração, o orgulho domina a sua vontade e elas não se rendem diante do Deus Todo-Poderoso. Foi o que aconteceu aqui com o Faraó,
conforme Deus havia dito. Deus, quando mandou Moisés, ele disse: eu vou mandar você lá, você vai fazer todas essas pragas acontecerem, mas o coração de Faraó vai endurecer, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que a minha glória seja manifesta. Se por um lado a responsabilidade era de Faraó, porque viu e não creu, por outro lado, Deus estava usando isso para manifestar sua glória e o seu poder através dos milagres que ele faria, através dessas pragas que ele faria. E tinha uma série de coisas, essas coisas aconteceram por uma série de motivos. Deus queria castigar a terra do Egito também. A gente não pode esquecer que foi esse faraó que mandou matar as crianças. Mandou matar as crianças. Ou ele ou o pai dele, não é? Ou ele ou o pai dele, que havia mandado Moisés, tinha 80 anos aqui a essa altura, então provavelmente tinha sido o pai do atual faraó que tinha feito isso. Matou vários meninos, muitos, milhares de crianças dos hebreus. Era uma nação que vivia na idolatria, era uma nação que tinha a prática da feitiçaria, então tinha chegado a hora de Deus castigar a terra do Egito. Então, Deus estava usando essa situação para contemplar todos esses propósitos, mostrar sua glória, castigar a terra do Egito e libertar o seu povo. Deus domina as circunstâncias, Ele domina tudo o que acontece, não existe nada que aconteça que esteja fora do plano perfeito de Deus. Nós é que não conseguimos entender o que é que Deus está fazendo, mas está tudo ligado, está tudo debaixo da sua sábia providência aqui nesse mundo. Deus iria mostrar a sua glória e isso traria a fama do que Ele fez, levaria o nome de Deus entre as nações. Bom, Faraó endureceu o coração com os piolhos e Deus então manda que Moisés retorne a Faraó, verso 20 a 23. Disse o Senhor a Moisés: levante-te cedo pela manhã e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo. E nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal. Essa foi a ordem de Deus para Moisés. Volta para Faraó e diz para ele o que é que vai acontecer. A essa altura, a praga de piolhos devia ter passado. Lembre que o piolho ele vive 24, 48 horas. Então, a essa altura, a praga já devia ter passado. O coração de Faraó se endureceu e ele continuou a rotina normal. Todo dia de manhã ia se banhar no rio Nilo, no rio sagrado, fazendo aqueles rituais de purificação sagrados. Deus disse: quando ele estiver lá no rio, você vai lá e diz para ele: deixa meu povo ir, senão eu haverei de mandar moscas, enxame de moscas sobre toda a terra, sobre a casa de vocês, e naquele dia eu vou fazer separação entre a terra dos egípcios e a terra de Gósen, que era onde estavam os hebreus. Até agora, essa é a primeira vez em que isso é dito, que Deus vai fazer separação. Mas embora Deus não tenha dito, com certeza o que aconteceu foi que quando veio a praga das rãs, as rãs não vieram para a terra dos hebreus. Quando teve a praga dos piolhos, eles também não vieram para a terra dos hebreus. E quando virão agora as moscas, Deus diz: elas também não irão para a terra onde está o meu povo. Deus fazendo separação entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo, com o objetivo de mostrar que ele cuidava e protegia daqueles que eram seus e castigava os ímpios, E Deus então ameaça Faraó com essa praga de moscas, dizendo que elas não viriam para a
terra de Gósen. Note aqui que é dito no verso 22, perdão, no final do verso 23, farei distinção entre meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal. Primeira vez que a praga é chamada de sinal. E essa é uma palavra que aparece no Antigo Testamento e aparece no Novo, para descrever os milagres de Deus. Por que são chamados de sinais? Quando você está dirigindo, você vê uma placa dizendo exit in 2 miles, saída a 2 milhas. Então, aquilo é um sinal de alguma coisa que está mais adiante. O sinal aponta não para si mesmo, mas para alguma outra coisa. Os milagres são chamados de sinais porque eles não são um fim neles mesmos, mas porque eles apontam para Deus. Essa praga seria um sinal para os egípcios, para que eles pudessem ver que há um Deus, como os magos já tinham percebido, que há um Deus por detrás daquilo que Moisés estava fazendo. Isso é bom lembrar porque hoje nós vivemos numa época em que as pessoas querem milagres por milagres. O milagre em si, Deus pode fazer milagres, mas o milagre em si, ele não tem efeito salvador. Ele aponta para outra coisa. Os milagres que Jesus fez era para mostrar que ele era o Filho de Deus. Os milagres que os apóstolos fizeram era para mostrar que eles eram enviados de Deus para pregar o Evangelho. Então, o milagre em si, ele não tem valor se ele não for um sinal. Ele aponta para Deus, aponta para o nosso Senhor Jesus e para a verdade do Evangelho. Conforme foi dito, então, Moisés faz o que Deus manda, verso 24, assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, à casa dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Deus mandou, como tinha dito, a praga de moscas dessa vez, e a terra do Egito foi invadida. Faraó deve ter decretado estado de calamidade, não é? Porque o prejuízo em cima do Egito deve ter sido muito grande, na lavoura, colheita, animais, negócios. E Faraó, então, pede arrego dessa vez. Primeira vez que ele pede arrego. Verso 25 em diante, nós vamos ler até o verso 29. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, vão embora, vá-se embora. Ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Façam um culto aí entre vocês, mas aqui, na terra do Egito. Respondeu Moisés no verso 26, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão? Moisés disse, não, Faraó, nós não vamos fazer, eles já tinham entendido que o culto a Deus envolvia sacrifícios de animais. Moisés disse, Faraó disse, vai, faz os sacrifícios aqui. Moisés disse, não, se a gente fizer sacrifício aqui na terra do Egito, todos os egípcios vão apedrejar a gente. Por quê? Porque os animais que eram usados para sacrifício pelos hebreus, as ovelhas, os bois, os bodes, eram considerados animais sagrados. E os egípcios, com certeza, apedrejariam os hebreus se vissem eles matando esses animais. Por exemplo, o boi era sagrado para o deus Apis. Eu tenho uma relação aqui. As vacas eram sagradas para a deusa Ísis ou Ator. Carneiros era sagrado para o deus Amon, por exemplo. Tem uma história de que uma vez os persas invadiram o Egito e eles ganharam a batalha porque foi no tempo do rei Cambises II, eles fizeram uma barreira com animais sagrados e nenhum dos egípcios arqueiro não atirou com medo de matar esses animais sagrados. Então agora imagine os judeus ali no meio da terra do Egito matando milhares ou centenas de ovelhas, de bois,
daria uma revolta popular na terra do Egito. E Moisés, que foi criado em toda a sabedoria, filosofia e religião dos egípcios, sabendo disso, disse: não, nós não vamos ficar aqui para fazer os nossos sacrifícios. Verso 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Veja a preocupação de Moisés em adorar a Deus conforme Deus havia determinado. Nós não vamos fazer aqui, nós vamos sacrificar, mas nós iremos fazer isso lá no deserto, daqui a 3 dias de distância, conforme nosso Deus nos disser. Aí Faraó tenta negociar, dizendo no verso 28, deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, e orai também por mim. Está virando, o que é que piolho não pode fazer, né? Piolho e mosca não pode fazer, né? Deus usando esses animaizinhos para dobrar o homem mais poderoso daquela época, que se considerava divino. Deus usa coisas miúdas do dia a dia. E é interessante que os magos conseguiram fazer grandes coisas. Água em sangue, rães, mas quando chegou no piolho, eles não conseguiram fazer. É ironia de Deus, não é? Deus usando as pequenas coisas, pequenos detalhes, acontecimentos da nossa vida para mudar o curso da história. Vocês podem ir, disse Faraó, mas não vão muito longe, não. Não vão, veja que ele está relutando, né? E ore por mim também. Né? Faraó já começa a perceber que há, de fato, um Deus grande por detrás de tudo que estava acontecendo. Na hora que os nossos amigos começam a pedir que nós oremos por eles, então é um bom sinal de que Deus já está agindo no coração deles, como com certeza no coração de Faraó. Bom, nós lemos aqui do verso 29 a 32, como apesar da misericórdia de Deus com Faraó, ele ainda endurece o coração. Verso 29, respondeu Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse, tá bem, nós iremos sair, você vai liberar a gente por 3 dias, eu vou orar eu vou orar a Deus, e Ele vai retirar o enxame de moscas de cima de você, para que você saiba que o Senhor é Deus. Verso 30, então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Note que, antes da oração, Moisés comprometeu-se. Ele diz, eu vou orar e Deus vai tirar as moscas de vocês. Ou seja, ele empenhou Deus, ele trouxe Deus, como se dissesse assim, Deus, o que está em jogo é teu nome. Eu acabei de dizer a Faraó que as moscas vão embora. Então, Senhor, se elas não forem, todo esse projeto aqui vai ruir. Nós seremos um escárnio, um motivo de vergonha. Então, cumpre a tua palavra. Então, em fé, Moisés disse, as moscas vão embora amanhã. E ele saiu da presença de Faraó, orou ao Senhor, e diz aí o verso 31, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Conforme a palavra de Moisés, uma palavra de fé, uma palavra de confiança nas promessas de Deus. Deus sempre quer que nós façamos as coisas de acordo com a palavra dele, não é verdade? Mas às vezes Deus faz as coisas de acordo com a nossa palavra. Quando nós trazemos uma palavra verdadeira, quando nós nos apegamos às promessas de Deus, quando nós chamamos Deus naquilo que Ele se oferece a nós, nós podemos confiar em Deus de que Ele vai cumprir aquilo que prometeu. E Deus fez exatamente conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Foi a campanha de dedetização mais eficiente que já aconteceu na história do mundo. Mas, queridos, olha o verso 32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou o povo ir. A teimosia daquele homem em reconhecer o poder de Deus, a mão de Deus,
fez com que ele voltasse atrás na sua palavra. Quando ele viu que havia alívio, que as moscas se retiraram, eles disseram: vocês não vão sair mais não. Não é assim que acontece com as pessoas. Quando elas estão doentes, quando elas estão oprimidas, elas clamam a Deus. Como diz o ditado, só existe pitbull, só existe ateu até o pitbull pular a cerca. Depois que o pitbull pulou a cerca, todo mundo grita por Deus, ou clama a alguma divindade, ou pede socorro. Então, e quando as pessoas estão aflitas, elas se tornam religiosas. Quando elas estão doentes, elas clamam a Deus. Quando estão passando por problema, ai meu Deus e tudo mais. Deus, na misericórdia dele, atende, alivia a situação, e o que é que as pessoas fazem? Voltam à rotina de antes, voltam no mesmo caminho de impiedade, se esquecem de Deus, endurecem o coração, apesar da graça recebida, apesar das bênçãos derramadas, apesar da oração atendida. É o que acontece aqui com o Faraó, que ele endurece o seu coração. Queridos, o que é que nós podemos tirar de aplicação para nós? São muitas coisas que nós podemos tirar do que nós acabamos de ler. Eu quero aqui falar algumas para vocês. Em primeiro lugar, a soberania de Deus sobre toda a criação. Ele usa piolho, ele usa mosca, ele usa rã, se ele quiser ele vai usar rato, vai usar gambá, o que for. Toda a criação é dele e ele governa o mundo de acordo com a sua vontade. Esse é o nosso Deus. Segunda coisa que nós aprendemos é que a terra pertence a Deus. Ele pode dizer: a praga vai aqui na terra do Egito, mas a praga não vem aqui para a terra de Gósen. Ele domina, a geografia é de Deus. O mundo, os países, as nações estão diante dele. E ele faz distinção entre aquelas que ele quer abençoar e aquelas que ele não quer abençoar. Ele está por detrás dos acontecimentos mundiais. Esse é o nosso Deus. Por que isso era importante ali para os israelitas, quando Moisés contou essa história? Porque eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã, que já era uma terra habitada por 8 nações mais poderosas do que eles. O Deus que havia feito distinção entre a terra do Egito e a terra de Gósen era o mesmo Deus que iria dar aquela terra a eles. E eles podiam confiar nisso. Eles podiam confiar nisso. Outra lição que nós podemos tirar aqui: não há Deus como o nosso Deus, Ele é maior do que todos os deuses. A Bíblia toda, do começo ao fim, mostra essa batalha entre o Deus verdadeiro e os deuses que são fruto da imaginação humana. O politeísmo certamente é uma afronta a Deus. Todos esses deuses pagãos dos filisteus, dos amorreus, dos moabitas, dos amonitas, dos fenícios, depois dos gregos, dos romanos, das nações, das religiões orientais, tudo isso são tentativas do homem de criar deuses à sua própria imagem e fugir da revelação do Deus verdadeiro. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, que nós não podemos oferecer a Deus o culto do jeito que a gente quer. Veja a preocupação de Moisés em dar a Deus o culto conforme Deus queria. Tinha que ser sacrifícios de animais, daqueles animais, não podia ser na terra do Egito. Deus tem princípios que governam o nosso culto. Igrejas não podem inventar moda e elementos de culto. A gente tem que procurar na Bíblia qual é o culto que agrada a Deus e fazer, como Moisés, fazer o culto da maneira certa, porque Deus não aceita invenções de homens em nome da tradição, em nome de novas revelações ou qualquer outra coisa. Deus não aceita intromissão no seu culto daquilo que não estiver na palavra de Deus. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui é que essas pragas e tudo que Deus estava fazendo com o objetivo de proteger seu povo. A gente tem que ver o quadro maior, estou terminando com isso. A gente tem que ver o quadro maior. O quadro maior começa lá no jardim, quando Deus promete que da mulher viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Todo o resto da história bíblica registra esse conflito entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Toda a história bíblica registra como Deus agiu para proteger o seu povo e cumprir a sua promessa. Deus estava tirando os hebreus da terra do Egito, protegendo o seu povo, porque era de lá que viria o descendente da mulher, aquele Messias prometido que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E foi desse povo que veio Jesus Cristo.
Isso aqui é parte dos atos salvadores de Deus na história, separando esse povo, protegendo esse povo, até que Jesus Cristo, que é desse povo, nasceu, veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele vive. E hoje a história da redenção está completa por causa de piolhos e moscas, que Deus usou através da história para mostrar sua glória, preservar o seu povo e finalmente nos dar o Messias, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Você crê nisso de todo o coração? Você entende está na sua mente essa história, esse tema que domina a história bíblica e funciona para você como a maneira de você entender o mundo em que você vive, quem você é, por que é que você está aqui, o que é que Deus deseja de você? Esse é o tema central da história da redenção. Deus preservando o seu povo de onde viria o Messias, o Salvador Jesus Cristo. Hoje, olhamos para trás, ele já veio. E louvamos a Deus, glorificamos a Deus e queremos entregar a Deus a nossa vida e o nosso coração. E você? Como você está nessa manhã? Você entende isso? Você compreende o seu lugar na história? Que Deus nos ajude a entender isso e encontrar realização e significado para a nossa vida. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Senhor, Tu és o único Deus. Nós nos curvamos diante do Senhor nessa manhã. Não há Deus semelhante ao Senhor, Criador do universo, o Deus que pelo poder da palavra fez tudo o que existe, que governa sobre tudo e todos, desde os astros gigantescos, imensuráveis, na infinitude do universo, até piolhos e moscas. Ó Deus, Tu és grandioso, misterioso, e nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Obrigado pela história da redenção, por Teu Filho Jesus, que veio e cumpriu o Teu propósito aqui nesse mundo. Ajuda-nos como povo de Deus a Te servir, Te prestar o culto do qual Tu és digno. Se há alguém nessa manhã que ainda não Te conhece, que não Te compreendeu ainda, que ainda não percebeu e que está com o coração endurecido, que o Senhor possa tocar nesse coração nessa manhã e revelar-te a essa pessoa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.